No capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós colocamos o projeto de Deus para as nossas vidas, que é justamente vida em abundância, João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, nos deparamos com a teologia do Novo Testamento. Os evangelhos contam a história de Jesus, e depois os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, colocam a teologia, a explicação teológica do que Cristo veio fazer, o plano da salvação. E o plano da salvação, ele é exposto de uma forma fantástica, fenomenal, pelo maior teólogo cristão que já pisou neste mundo, o apóstolo Paulo. Romanos é a carta mais importante do Novo Testamento, porque lá expressa a teologia do Novo Testamento. Quem nós somos, quem Deus é, como nós estamos, o que Deus fez para nos salvar, como que essa salvação chegou a nós, o que o Espírito Santo faz conosco, toda a obra da salvação. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo explana de uma forma extremamente profunda o projeto de Deus para nos levar para o céu, para estarmos com Ele toda a eternidade. E é interessante que o Romanos está dividido em duas partes principais. Do capítulo 1 ao capítulo 11, onde está a teoria, onde está a teologia. E do capítulo 12 ao capítulo 16, estão ali contidos nesses capítulos a prática. O que isso tem a ver com a minha vida? O que o plano da salvação tem a ver comigo? E é justamente do capítulo 12 até o capítulo 16, onde Paulo fala sobre a vida em abundância, na prática, sobre como que eu tenho que viver. Por isso ele começa no capítulo 11, o capítulo 12, versículo 1, portanto, ligando ao texto anterior, portanto, ou seja, diante de tudo aquilo que Deus fez, eu rogo a vocês, pelo amor que Deus teve por vocês, pelas misericórdias de vocês, que vocês dêem uma resposta a esse Deus, que vocês entreguem a vida de vocês como sacrifício, não mais um novilho, não mais uma ovelha, mas agora a vida de vocês, não mais um animal morto, mas um sacrifício vivo, que é a vida de vocês. 24 horas por dia eu estou comigo, 24 horas por dia é o nosso culto a Deus. E uma coisa interessante que diz aqui, que a nossa adoração é racional. As pessoas que vêm na igreja para buscar emoções, essas emoções não vão levá-las a lugar nenhum. O culto baseado em emoções não leva ninguém a lugar nenhum. Pessoas que vêm simplesmente para ter momentos bons, sentir arrepios, gosto muito da música, gosto da pregação, gosto do ambiente, só isso não faz com que a coisa aconteça na vida. Eu tenho que estar aqui ciente de quem eu sou, quem Deus é, racional, eu entender. Agora, como que esse culto racional pode fazer diferença na minha vida? Aí entra o versículo 2, cabe a mim escolher por dois caminhos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês. Irmãos, aqui está a chave da vida cristã bem-sucedida. Aqui está a chave de uma vida abundante. Aqui está a chave. Eu tenho dois caminhos para escolher: ou eu me conformar com o mundo, ou eu me transformar. Ou eu me conformo com este mundo e ajo como todo mundo age, mesmo frequentando igreja, mesmo conhecendo intelectualmente a Cristo, mesmo sendo do povo de Deus, mas se eu não mudar, se eu não transformar, a coisa não vai acontecer. E a transformação se dá pela renovação da mente, porque aqui começa tudo. Você veio aqui na igreja hoje porque você resolveu isso na tua mente.
Aquilo que você está ouvindo agora, você está entendendo por causa da tua mente. E aquilo que você vai fazer com isso que você está ouvindo, você vai pôr em prática ou não, por causa da tua mente, daquilo que você vai resolver. Aquilo que você fala passa primeiro pelos teus pensamentos. Aquilo que você projeta passa pelos teus pensamentos. Aquilo que você programa, que você vive, passa pelos teus pensamentos. Ou seja, a mudança da minha vida está na renovação da minha mente. Para que eu experimente e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu me conformar com as coisas, com a minha vida, com as coisas que estão por aí, e vivendo como todo mundo vive, eu não vou experimentar e nem comprovar a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que eu digo, tem muita gente vivendo uma mediocridade de vida cristã, e essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que o povo de Deus seja desanimado, reclame de tudo. Não é da vontade de Deus que o povo de Deus seja fraco, ceda às tentações, caia em qualquer problema, em depressão, fique sempre amargurado. Não é da vontade de Deus que o povo de Deus fale mal dos outros, viva uma vida medíocre. Não é da vontade de Deus. Então, se eu quiser experimentar de fato o que é a vontade de Deus, eu tenho que escolher não me conformar e me transformar. Então eu quero colocar para você esses dois caminhos hoje. Isso pode definir 2018. Isso pode definir o restante da tua vida. Então pensa nesse tema: conformar ou transformar. Os dois caminhos estão aí. A escolha é minha. Eu preciso, a primeira coisa, preste atenção nisso. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: acorde, acorde. Precisamos acordar para a vida. E sabe como nós acordamos para a vida? Quando nós temos a coragem de fazer alguns questionamentos para nós mesmos, de uma forma sincera. Eu quero perguntar para você: como está a tua vida? Como está a tua vida? Seja muito sincero. Como tem sido a sua atitude diante da vida? Seja muito sincero para responder. Como você tem se colocado diante da sua família? Como ela está? Como você tem se colocado diante do teu trabalho, diante da tua profissão, diante da tua vida financeira, diante da tua igreja, diante daquilo que Deus tem para você? Como você tem se colocado diante dos desafios, diante das oportunidades? Sinceramente, como você tem se colocado diante da vida? Uma posição de autonomia e ação, ou de uma forma passiva? Como você tem se colocado? Aceitando os desafios e indo em frente, ou dando desculpas para a sua inércia, para não ir adiante? Como você tem se portado? Você tem feito exercícios físicos? Você tem frequentado uma academia? Você tem tido atividade física? Ou você deixou mais uma vez para a próxima segunda-feira para começar? Ou para o mês que vem? Como está a tua vida? Como está a tua vida na área da saúde? Quando você olha no espelho, corpo inteiro, e você vê o teu corpo e a forma do teu corpo, você tem alegria e prazer? Ou você tem vergonha e tristeza? Ou você finge que não está nem aí? Qual é a tua postura? Qual é a tua postura diante da tua saúde? E diante dos desafios da área profissional? Diante dos desafios da área intelectual? Você continua estudando sedento por informações? Você continua querendo melhorar? Ou você acredita que já sabe muito? Você já acredita que sabe tudo? Quantos livros você leu em 2017? Quantos livros você leu em 2017? Será que você tem lido pelo menos um livro por ano? Por ano? Ou tem deixado a sua vida e o seu destino à deriva? E na sua casa, o relacionamento com a tua esposa, teu marido, com os teus filhos? Os pais de família, os homens que estão aqui, chegam em casa, sentam no chão com os filhos
e dão boas gargalhadas, ou então senta no trono real em frente da TV ou em frente do celular e ficam lá inertes. Quanto tempo você tem investido no teu intelecto? Quanto tempo por dia você para ler a Bíblia? Quanto tempo por dia você tem uma hora ou um momento devocional com Deus para parar tudo e dizer: eu vou me alimentar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me envolver mais com as coisas da igreja? Sinceramente, como você tem se portado? Eu procurei fazer alguns questionamentos em todas as áreas das nossas vidas: nossa saúde, nosso intelecto, nosso trabalho, nossa vida profissional, nosso envolvimento com as coisas de Deus, a igreja. Como você tem se portado? Você tem sido o capitão do barco da tua vida, ou simplesmente um marinheiro à espera das ordens de outras pessoas? Quem você tem sido na tua vida? O diretor do filme da tua história, ou um personagem coadjuvante esperando a ordem para entrar numa cena? Quem você tem sido? Sinceramente, o escritor da história da tua vida, ou um personagem à espera de entrar no próximo capítulo? Quando eu penso em vida e abundância, eu preciso entender que mude as suas atitudes e você mudará a sua vida e os seus resultados. A coisa não vai acontecer se eu não mudar. E eu preciso entender uma coisa: o que não é abundante é disfunção. O que não é plenitude é disfunção, precisa ser tratado. Eu não posso me acomodar pensando que vida cristã é isto. E a minha vida cristã é o eixo motriz de todas as áreas da minha vida. Quando eu coloco a minha vida espiritual em ordem, automaticamente a minha vida familiar vai melhorar, as minhas emoções vão melhorar, a minha vida financeira vai melhorar, o meu trabalho vai melhorar, eu comigo mesmo, o meu psique vai melhorar. Todas as áreas da minha vida vão melhorar se eu colocar Deus em primeiro lugar. Isso vai dar um eixo de equilíbrio. Então eu preciso entender que o que não é abundante na minha vida, se a minha vida profissional não está abundante, se a minha vida familiar não estiver abundante, se as áreas que eu tenho passado não estiver abundante, eu preciso tratar. E para tratar eu preciso mudar. O grande problema é que estamos nos distanciando cada vez mais dessa vida abundante, nos conformando com este mundo. Estamos nos distanciando cada vez mais dela. Você quer um exemplo de como a nossa mente é fustigada, é atingida diariamente? Pensa comigo. TV, noticiários, telejornais, notícias, telenovelas, filmes de ação, filmes que nós vemos na TV. Os diálogos que nós temos com as pessoas no dia a dia, no trabalho, na família, em casa. Tudo, diariamente a nossa mente é bombardeada com assuntos de morte. A TV, você só vê coisa ruim nos noticiários. Dor, só dor, morte. Quando você assiste às telenovelas, quando você começa a perceber que aquilo tudo gira em torno de traição, gira em torno de medo, só tem notícia ruim na TV. Você abre o jornal, só vê perdas. E as nossas conversas, o nosso dia a dia, é regrado de tristeza. Vivemos num mundo onde prevalece a mentira, a traição, a reclamação. A crise está difícil e nós só reclamamos da vida. As pessoas se comunicam para falar mal das outras, para criticar os outros, para sentir inveja daquele que está progredindo, ao invés de se autoanalisar e dizer: por que eu não estou progredindo? Por que a coisa não está acontecendo comigo? Nós nos deparamos com cobiça, com inversão de valores. Este mundo definitivamente está doente. E a minha mente diariamente é bombardeada com isto. E se eu não tomar cuidado, eu vou achar que todo esse lixo que é colocado na minha vida
É normal. É normal, tudo é normal. Acorda! Essas coisas não são normais. Pode ser comum, mas não é normal não. Há uma diferença muito grande em uma coisa comum, onde todo mundo vive, de uma coisa normal. Somos filhos de Deus. Se nós não rompermos com a mediocridade, a nossa fé, ela não é experimental, é intelectual. Se não começarmos a viver uma vida plena, com maiores perspectivas, não tem por que nós crermos nesse Deus. O grande problema é que nós nos acomodamos e nos conformamos com esse século. Ninguém mais questiona. Ninguém mais olha para si dizendo, eu vou alcançar patamares maiores. Ninguém mais se questiona. Nós estamos, como filhos de Deus, vivendo muito abaixo das possibilidades reais e de todo o potencial maravilhoso que Deus tem para nós. A vida em abundância, muitas vezes não tem sido vivida por nós. Você quer um exemplo do que é normal hoje para muitos? O homem chega em casa à tarde do trabalho. Ele passa pelo filho adolescente, e esse filho adolescente ouvindo música, olha para ele, nem abana a cabeça, só mexe a sobrancelha assim para cumprimentá-lo. Ele vai atrás da filha adolescente, que também está no quarto. Ela está no celular, nas redes sociais. E simplesmente balança a cabeça para ele. Aí, qual que é a mensagem que ele traz para ele? Isso é normal. Adolescente é assim, é normal. Eles têm a vida deles, eles têm as prioridades deles, isso é normal. Ele vai para a cozinha e lá está a mulher dele, que mal o cumprimenta, mal pergunta sobre o dia, e olha para ele e diz, você trouxe pão? E a mensagem que vem na cabeça dele é normal. 20 anos de casados, tem desgaste. As pessoas com 20 anos de casado já divorciaram. Eu pelo menos estou casado. É normal esse relacionamento frio. É normal, isso é normal. Aí depois do jantar, cada um individualmente, ou cada um num canto da casa, ele vai para o quarto. Porque eles têm o direito de dizer, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou ter um tempo meu agora. Liga a TV em filme de ação. Enquanto a mulher dele está nas redes sociais, em Facebook. Sem trocarem um diálogo, uma conversa. Sem dizerem como é que foi o seu dia, como é que você está. Sexo. 20 anos de casado, não tem mais sexo. De vez em quando. Mas isso é normal. Normal. Por quê? Tem um desgaste já. Sexo é no começo do relacionamento, é a emoção, o romantismo, é no começo do casamento, porque passou um tempo, é normal isto. Cada um para um canto. A mulher dorme e passa um pouco do filme de ação, ele vai para os filmes de pornografia, ou para os sites pornográficos, e ali alimenta a mente com tudo quanto é lixo que possa existir, é normal. E para conseguir dormir tem que tomar remédio, e é normal, porque hoje todo mundo toma remédio para dormir. As pessoas não dormem mais sem remédio, é normal. Ele pensa na conta que tem para pagar, mas ele não tem dinheiro para pagar, eu vou atrasar essa conta, porque é normal, todo mundo atrasa a conta. Hoje todo mundo está atolado no cheque especial e no cartão de crédito, eu sou mais um, então é normal, todo mundo está apertado nesse país. Ninguém tem dinheiro para nada, é normal. Fazer dívida para poder comprar, eu tenho que assumir essas dívidas e eu vou dar um jeito para pagar, não sei como, mas isso é normal. A pergunta é, isso é normal ou é comum? Se as pessoas, de uma forma comum, vivem isto, não significa que eu tenho que viver. Eu tenho que começar a pensar que nada disso é normal. Mas é comum, e não é porque muitas pessoas vivem de uma determinada maneira, você tem que viver assim. O que é normal? Você chegar em casa e os seus filhos virem te abraçar, você ir beijá-los.
O que é normal? É você conversar com a tua esposa e a cada dia cativá-la depois de 20 anos de casado, querendo reconquistá-la a cada dia, e ela, o seu marido, tendo muito sexo, tendo muita alegria, rindo, celebrando, projetando com o dinheiro que está sendo guardado, uma viagem de férias para a família, quem sabe para o exterior. O que é normal? Você é o dono da tua vida. Deus está com você. Ele trouxe uma vida abundante para você. Eu e você precisamos viver melhor, e não como parece comum às pessoas. O que as pessoas estão fazendo é comum a elas, mas não é normal. Então seja sincero para avaliar a sua vida, corajoso, corajosa para avaliar a sua vida. Se ela não estiver abundante, está na hora de agir, está na hora de fazer alguma coisa. Eu preciso acordar e preciso agir. Acorde para a vida abundante, pare de se conformar, mas também haja. É interessante como que a Bíblia nos dá direção na ideia de ação. Eu quero colocar para você aqui áreas profissionais, familiares, nossa, intelectual, emocional, todas as áreas de nossas vidas. Para a coisa acontecer, eu preciso agir. Olha só o que Salomão diz em Provérbios 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. O que Salomão está dizendo para nós? Você quer ser sábio? Você quer viver melhor? Olha para a formiga. Você que tem preguiça, você que não está pegando a vida mais forte, pegando na unha, o boi, o touro. Você que está fazendo um corpo mole e dando desculpinha, colocando a culpa no governo, nas situações, na igreja, em todo mundo. A formiga não tem chefe. A formiga não é obrigada a trabalhar. Mas ela, no verão, ela armazena alimentos, porque no inverno não tem, e ela tem o que comer na época do inverno. Ou seja, seja sábio, pensa no teu futuro, pensa na tua história. E aí ele continua, o versículo 9: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, a sua necessidade lhe virá como um homem armado. E não é pobreza só no sentido financeiro, também no sentido financeiro, mas é pobreza no sentido psicológico, no sentido emocional, no sentido familiar, no sentido espiritual, em todas as áreas da minha vida. Eu preciso agir para colher frutos. Não precisa ser muito inteligente para imaginar o futuro de um alcoólatra. Não precisa ser muito inteligente para imaginar o futuro de um lar, de um adúltero, de uma adúltera. Não precisa ser muito inteligente para imaginar daqui a uns anos como será a saúde de um glutão e de um sedentário. Não precisa ser muito inteligente. São coisas que nós vamos colher, mais cedo ou mais tarde. Você não está colhendo hoje, talvez porque você é muito jovem. Mas como você quer chegar aos 60, aos 70? Como você quer chegar? Como você quer a sua vida? A mulher, não é difícil nós imaginarmos o futuro de uma mulher que troca os filhos pelos colegas de balada. Não é
difícil imaginar o lar de uma mulher que troca a educação dos filhos pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Não é difícil imaginar. Não é difícil imaginar o futuro financeiro das mulheres que se empanturram de vestidos, bolsas e sapatos, sem precisarem. Mas é normal hoje, não é? Não é difícil imaginar o futuro financeiro de um homem que não tem condições, mas ele precisa, para ser aceito, de ter um carro que ele não pode pagar, mas mesmo assim ele insiste em ter. Não é difícil imaginar o futuro. Então sabe o que nós precisamos de fato fazer? Ter a coragem de romper com uma coisa chamada zona de conforto. Eu preciso romper. Eu preciso ter a coragem de entender que algumas áreas da minha vida, eu tenho que perceber algumas zonas de conforto. Às vezes as pessoas na vida espiritual estão numa zona de conforto. Eu já dei muito tempo para a igreja, hoje é a minha hora de descansar. Descansar. Aposentadoria para Deus, para o servo de Deus. Eu tenho que pegar mais leve meu trabalho. Eu tenho que pegar mais leve com as coisas da minha vida. Que é isto? O que você está fazendo com a tua vida? Então, essa zona de conforto, a gente precisa detectá-las. Por quê? Porque tem poder quem age. E mais poder ainda quem age certo. Eu preciso entender isto. E para que isso aconteça, eu preciso romper com algumas mentirinhas que eu conto para mim. Historinhas. Porque se eu acreditar nessas historinhas, eu não vou agir. O que são historinhas? Historinhas que eu conto para mim mesmo. Coisas que acreditamos, que cremos, que explicam e justificam os nossos fracassos. Coisas que acreditamos, que justificam as nossas falhas e os nossos insucessos. Acreditamos. Você está do jeito que está, não é porque a crise está violenta, mas porque você parou no tempo. Você não tem pego forte no seu trabalho. A tua vida espiritual está do jeito que está, não é porque todo mundo hoje em dia não tem aquele avivamento, aquele coisa que tinha há 10, 20 anos atrás. Não, é porque você entrou também no esquema. Então nós precisamos começar a parar de acreditar nessas historinhas. A única coisa que nos separa de nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. Se eu colocar objetivos na minha vida, alvos na minha vida espiritual, em relação a Deus, porque se eu digo, tu és a pessoa mais importante da minha vida e Deus é a prioridade do meu ser, eu tenho que demonstrar isso na prática. Então se eu colocar alvos, eu vou agir em torno desses alvos, e os meus objetivos, o que vai me levar a eles é justamente a minha capacidade de agir, a mudança da minha família, a mudança do meu trabalho, o envolvimento meu, a minha falta de dinheiro, a minha ideia em querer alçar altos voos. Você quer ver exemplos de historinhas? Desculpinhas. Na Bíblia tem alguns exemplos. Lucas 9. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei, por onde quer que fores. Muito bonito, né? Minha vida é tua, Senhor. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde morar. Você quer vir? Ele desistiu. Mas aí Jesus disse para o outro: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Quando meu pai morrer, aí eu te sigo. Prioridade agora é minha família. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A vida abundante vem quando eu pego firme. 8 ou 8 mil, não tem meio termo. Ou eu não pego, ou eu pego, e se eu pegar tem que ser para valer. O que eu preciso fazer é parar de dar desculpinha, historinha. Siga-me. Eu vou meu pai, porque agora é prioridade. A faculdade é prioridade, a família é prioridade, o trabalho é prioridade, descansar é prioridade. Desculpinhas, historinhas.
Por que você não se envolve mais na igreja? Todo mundo tem uma história, é porque eu estou viajando muito no final de semana, não posso pegar o trabalho infantil. Eu gostaria muito de trabalhar com a criança, mas definitivamente não vou. Historinha. O que eu preciso entender? Que eu preciso rever isso de uma forma mais sincera e dizer, isso aí é um problema que eu tenho que tratar em mim. Ao invés de contar historinhas para me enganar. Tem um outro texto que diz, Jesus fala numa parábola, convidando uma pessoa para a festa, que é a festa do Cordeiro, a igreja. E sabe que o homem diz? Um judeu, eu comprei um campo e eu preciso lá vê-lo. Historinha. Já viu um judeu comprar alguma coisa sem ver antes? Você compraria alguma coisa sem ver antes? Mas ele mentiu, falou assim, eu vou comprar um, ou seja, eu não posso. Mas ao invés de falar, eu não quero me envolver, eu tenho preguiça, eu não quero ter compromisso nenhum, eu quero continuar numa vida superficial, eu quero continuar num domingo, num marasmo, eu quero continuar sem envolvimento. Não, eu coloco desculpinhas. Eu não vou dar o dízimo, porque Deus sabe que eu estou apertado. Desculpa. Você está apertado há 10 anos, faz 10 anos que você está na igreja, você não é dizimista. E você percebe que nunca vai parar esse aperto, porque você sempre tem prioridades. Deus nunca é prioridade na tua vida. O envolvimento com a igreja nunca é prioridade na tua vida. Então o que eu preciso fazer? Parar de contar historinhas. Porque eu me acomodei, eu me conformei com esse século, com este mundo. Eu estou vivendo como as pessoas deste mundo, porque ninguém mais prioriza Deus. As pessoas não priorizam Deus. As pessoas não levam a sério Deus. As pessoas zombam de Deus. Mas na teoria eu amo Deus, mas não tenho tempo para Ele, não me envolvo, não levo a sério, não pego firme dentro daquilo que os dons que Deus me deu. Na teoria. A pergunta é, quem você é em relação a Deus? Quem você é em relação a Deus? Quem você é em relação à tua família? Quem você é? Quem de fato você é? Você não é o que dizem que você é. Você não é o que você diz que você é, mas você é exatamente aquilo que você faz. Eu sou um homem de Deus, mostra isso na prática. Eu sou amoroso, então para de gritar com as pessoas. Eu sou leal, então para de falar por trás. Para de fofocar, para de criticar. É a ação. Se você não é de fato preguiçoso, mostra isso na prática. Leia mais, estude mais. Para de fazer e de falar historinhas para se enganar. Para eu não me conformar. Acordar, agir. Acorde, haja. Autorresponsabilize-se. O que é autorresponsabilidade? É eu acreditar. Olha aqui para mim e presta muita atenção nisso. Eu acreditar que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Sendo assim, se eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado, eu sou o único que pode mudá-la. Isso é maravilhoso. Quando eu chego nisto, eu começo a parar de contar historinhas, eu começo a parar de fazer invenções e desculpinhas em relação à minha vida, eu começo a assumir de fato quem eu sou, e principalmente eu paro de jogar a culpa nas pessoas do que está acontecendo comigo. As dificuldades que eu tenho na igreja, eu paro de jogar a culpa no pastor, nas pessoas. As dificuldades que eu tenho na minha casa, eu paro de jogar a culpa na minha esposa, no meu marido, nos meus pais, nos meus filhos. Eu paro de responsabilizar os outros. Eu paro de responsabilizar os relacionamentos antigos que não deram certo, pelo fato de eu estar como eu estou hoje. Se eu tenho problemas psicológicos sérios por causa de traições passadas, eu assimilei isto, a culpa é minha de eu estar como eu estou hoje.
Então isso começa a nos dar uma ideia de que se eu não dependo das pessoas e não dependo das circunstâncias, eu dependo de mim para mudar a minha história. Eu vou parar de ficar jogando a culpa no Brasil, no governo, das dificuldades que tem, para eu me autorresponsabilizar e dizer, eu vou pegar mais firme, eu vou estudar mais, eu vou fazer diferença, eu vou usar criatividade. Precisamos ver o exemplo de pessoas que deram certo. Porque pessoas que deram errado tem aos montes aí pelo mundo. Pessoas que deram errado, temos de baldada. Mas precisamos pegar o exemplo de algumas pessoas que deram certo. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que deu certo? E eu vou dar um exemplo para você de autorresponsabilidade. O presidente da África do Sul, Nelson Mandela, ele se levantou contra um regime racista, chamado apartheid, onde os negros ficavam de fora do seu país, e eram dominados por uma minoria branca. Ele se levantou contra isto, era um absurdo, acontecia isso dentro de um país predominantemente negro, e dizer, todos são iguais, e ele se levantou contra o apartheid, ele se levantou contra o racismo, e ele foi preso. Ele ficou 27 anos preso, 27 anos. E as pessoas lá na prisão diziam para ele, Mandela, acorde, acorde, você está na prisão, e daqui você vai sair para o seu funeral. Acorde. Essa minoria branca que você peitou, te odeia, nunca vai te deixar sair daqui. Mas ele, sabe o que ele fez? Ele conseguiu, na prisão, fazer 3 faculdades, nesses 27 anos. Ele fez administração pública. Ele se especializou em direito internacional. E se especializou em direito penal, na prisão. Ele se empolgou com aquilo. Ou seja, quando ele saiu da prisão, ele foi eleito presidente da África do Sul. Ele sabia como governar a África do Sul, porque naqueles 27 anos, ele não ficou chorando, amargurado, as decepções e as mazelas da sua vida, mas ele se preparou, ele teve visão, ele não se deixou abater. E as pessoas diziam para ele, como você pode estar tão animado, numa prisão, 27 anos, estudando, como você pode estar tão animado? Sabe qual foi a resposta dele? Eu posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Pronto. Eu posso responsabilizá-los pelos que eles fizeram, mas eu sou responsável sobre os sentimentos que eu terei diante disso. Eu não vou ficar amargurado. Eu não vou me entregar. As pessoas podem fazer o que for comigo, menos tirar minha liberdade de ser quem eu sei que eu sou. Sabe o que é isso, queridos? Isso é excelência. Isso é visão. Isso se chama autorresponsabilidade. Isso se chama consumir o controle da sua vida. Isso se chama parar de responsabilizar os outros pela sua desgraça. Porque quando eu começo a responsabilizar os outros e as circunstâncias, eu não tenho o que fazer, porque não depende de mim. Eu não posso responsabilizar a minha vida do jeito que está, pelo que aconteceu comigo no passado. Se aconteceram coisas ruins, agora eu tenho que pensar como que eu vou agir daqui para frente, porque eu tenho muito para viver ainda, eu tenho que olhar para frente. E aqui nós vamos para o último ponto. Para eu não me conformar, eu tenho que acordar, eu tenho que agir, eu tenho que me autorresponsabilizar, mas eu também tenho que focar, ter foco. Eu tenho que começar a olhar para frente com foco. Sabe o que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma? Foi a primeira carta na prisão. Ele estava preso, lá em Roma. De lá ele não saiu, ele foi morto. No ano 64 por Nero, decapitado. Lá na prisão, olha só o que esse homem escreveu em Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo,
Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este homem estava preso, o seu corpo, mas a sua mente, o seu espírito não. E ele coloca aqui, olha, eu ainda não estou do jeito que eu quero, porque o bom é o maior inimigo do excelente. Quando você acha que a tua vida está boa, você para de querer crescer. Quando você acha que está bom, você para. E Paulo fala, eu tenho muito ainda que alcançar. Ele estava na prisão. Nem preso você está e você já jogou a toalha. Você tem saúde, você é novo, você é nova. E se você tiver uma idade mais avançada, tem experiência, coisa que os jovens não têm. Você tem Deus. O que eu faço para focar? Eu esqueço do que ficou para trás. Fui machucado demais, fui traído demais. Há muitas decepções. Alexandre o Latrueiro traiu Paulo. Muitas decepções, mas ele falou assim, eu vou ficar amargurando? O que eles fizeram comigo foi responsabilidade deles, mas eu sou responsável, como que eu vou sentir? Eu esqueço o que ficou para trás. Eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a não lamuriar, eu não vou aprender a não ficar questionando. Mas eu avanço, eu prossigo para as coisas que diante de mim estão. Eu tenho um alvo, um foco. São as áreas da minha vida. Sabe o que é foco? Você pegar a energia que já existe e centralizá-la em algo. Você já brincou com isto? Uma lupa, uma lente, coloca no sol, e o que ela acontece? Ela foca de um determinado ponto. Eu brincava com isso quando era criança, com fósforo. Colocava o fósforo e a lupa, e o fósforo acendia. O que eu estou fazendo? Simplesmente pegando uma força que já existe, uma energia que já existe, que é o sol, mas fazendo com que ela seja superdimensionada num ponto. Isso é foco. Então o que eu preciso fazer? Se eu tiver foco, é para cá que eu vou, eu tenho que tomar cuidado para não me distrair. Eu tenho um foco, então eu tenho que tomar cuidado para não distrair com as festas que estão sempre por aí acontecendo, porque eu tenho um foco. Qual que é o meu foco? Onde que eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? Eu não vou ficar me distraindo com TV. Quanto tempo eu jogo fora por dia na televisão? Facebook vai te levar a quê? Para onde isso vai te levar e está te levando? Você só está perdendo tempo com isto. WhatsApp. Eu não vou me deixar levar por distrações, pornografia. Isso está acabando com você. Sabe outra coisa que tira o teu foco? A vitimização. Quando você se sente vítima da vida. O coitado da história. Autocomiseração. Eu não vou perder o foco por causa do ressentimento. Eu não vou perder o foco por causa de amizades que não agregam. Tem muitas amizades que é literalmente andar para trás. Pessoas que não vão te acrescentar em nada e você fica insistindo. Elas não estão mudando, mas você está mudando para pior, você está sendo como eles. Você está falando palavrão. Você está contando piada dos bicenas, porque você está junto com gente assim. Você começou a ser mais estúpido, mais fofoqueiro, porque você começa a andar com gente assim, você acaba se tornando igual. Tira o teu foco. Eu preciso tomar cuidado com a preguiça, com adultério, casos extraconjugais. Você quer ver uma coisa que tira muito foco da minha vida, quando eu começo a ficar olhando a vida dos outros, preocupado com os outros, falando dos outros. Tem muita gente que perde o foco por causa de hobbies. Esse texto de Hebreus é fantástico. Ele compara a vida cristã com uma maratona. Imagina uma corrida.
E nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então preste atenção nesse versículo. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Preste atenção nisso. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. São duas coisas distintas. Tem algumas coisas que me atrapalham, que em si não são de pecado, mas estão me atrapalhando. Facebook é pecado? Não é pecado, mas está me atrapalhando pelo tempo que eu uso e fico nele. Aí se torna um peso. Amizades são pecado? Claro que não, mas começa a me atrapalhar, porque vai começando a minar e tirar meu foco. Então são duas coisas aqui, do peso e do pecado, duas coisas distintas. Então eu preciso, para ter foco, me desvincular disto. Você já deu uma tarefa de casa para uma criança de 5 anos fazer? Ela distrai com qualquer coisa. Ela fala no meio, ela conta uma outra coisa que não tem nada a ver. Ela levanta, uma coisa que é para fazer em 30 minutos, ela faz em 2 horas. Ela distrai. A criança, qual que é a dificuldade da criança? Dificuldade de foco, de atenção. Ela tem déficit de atenção, é dela. O que diferencia um adulto de uma criança é justamente o fato do adulto ter capacidade de foco. Mas se esse adulto for um menino espiritual, um menino psicológico, ele vai continuar sem foco na vida. Se você quiser ser um homem de Deus, de verdade, você tem que crescer. Se você quiser ter foco e dizer, a minha vida vai mudar sim, você precisa aprender a amadurecer. Porque esta vida aqui é para gente grande. E tem muita gente na igreja, meninos e meninas espirituais. Qualquer coisinha se decepciona com Deus. Qualquer coisinha distrai. Qualquer coisinha quer sair da igreja. Qualquer coisinha. Isso aqui é jogo para gente grande. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Qual é a melhor época, o melhor momento para se plantar uma árvore? Qual é o melhor momento para se plantar uma árvore? Eu creio que a maioria das pessoas vão pensar que hoje, não amanhã, hoje. Não. Sabe qual que é o melhor momento, a melhor época para se plantar uma árvore? Há 5 anos atrás. Porque hoje você já estaria colhendo os frutos dela. Então, já que você não plantou há 5 anos atrás, vamos então para o plano B. Hoje é o melhor momento. Sabe por quê? Porque daqui 5 anos você vai ter perspectiva. Mas se você não começar hoje, como a sua vida vai estar daqui 5 anos? Como você quer que esteja daqui 5 anos? A tua vida profissional, você vai continuar apagando incêndios, apertado, com problemas financeiros, sempre endividado? Como você quer chegar daqui 5 anos? Como você vai estar com teu marido daqui 5 anos, com a tua esposa daqui 5 anos, os teus relacionamentos com teus filhos? Como você vai estar na igreja? Quantos livros você vai ler daqui 5 anos? Quantas coisas podem acontecer na tua vida daqui 5 anos? E sabe uma coisa maravilhosa, que é vida em abundância? É o saber que o melhor está por vir. Sabe por que o melhor está por vir? Porque cada ano que passa, eu vou estar mais maduro. Cada ano que passa, eu vou estar mais experiente. Cada ano que passa, eu vou estar melhor. Então o melhor está por vir. Mas eu estarei melhor, mais experiente, se eu souber viver. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje, de fazer deste ano um marco na tua vida, de mudar totalmente a tua história. E aleluia, só depende de você. Só depende de você sair daqui hoje dizendo, esta mensagem foi para mim. E em nome de Jesus, para de contar historinha. Age.
Que a bênção de Deus esteja com você. Que o poder de Deus esteja com você. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.